estilo de vida, para mim. Para mim, o samba é um estilo de vida. Ele define a minha quão aberta eu sou em questão de religião, ele define a minha saúde física e mental, que eu preciso treinar, eu preciso me exercitar para estar em forma, ele define a maneira como eu me alimento, ele define o que eu escuto, ele é o meu trabalho, ele é a minha paixão, ele é tudo, né, nesse caso. Eu acho que para mim ele é realmente um estilo de vida. Olá, bem-vindas e bem-vindos ao Português Acústico. Hoje nós temos o prazer de falar com o gato de salto, o Felipe, que é o nosso convidado de hoje. Obrigado por cá estares. Eu vou fazer uma pequena introdução. O Felipe, o gato de salto, é brasileiro de São Paulo, mas atualmente mora em Viena, na Áustria. Ele é passista, dançarino, professor de samba, sendo que dá também aulas online e trabalha num projeto, penso eu, que ainda está a decorrer, para quem tem interesse, que é o Rio Carnaval Tour. Ele fez também a apresentação ou o evento de abertura para o TEDx Talks no Teatro de Viena e participou no International Samba Congress Europe em 2019. Felipe, gato de salto, obrigado por falares connosco hoje. Bom, olá, é um prazer imenso estar aqui. Eu agradeço o convite de vocês e me sinto honrado em participar desse projeto tão bonito que ajuda a propagar a beleza da nossa língua, do idioma português. Então, obrigado pelo convite. Obrigado nós, obrigado nós. Se calhar podemos começar pelo nome Gato de Salto. Hoje tu estás com um outfit diferente do que se calhar vemos normalmente no Instagram. Porquê o nome Gato de Salto? Olha, o meu nome artístico ele teve um processo de criação muito interessante. Eu comecei realmente dando aulas de samba. A história aí por trás é muito simples. Eu sou brasileiro, como você já disse, moro em Viena, na Áustria, já fazem quase 12 anos. E quando eu estava por aqui, por mais ou menos entre 5 e 8 anos de Viena, de Áustria, eu comecei a entrar em depressão e passei por um momento muito difícil e precisei me reconectar com as energias, com a minha origem, né? com as minhas raízes. E comecei a fazer samba, a estudar o samba e a lecionar o samba, a ensinar o samba. E a maioria do meu público sempre foram meninas. Então, era um objetivo delas também conseguir dançar no salto alto, que é a imagem mais conhecida da passista show que se tem, né? Passista show sendo passista a dançarina ou dançarino de samba no pé, e show, que são aqueles que, principalmente as mulheres, que usam as fantasias grandes, com plumas na cabeça, costeiros, né? E normalmente o salto alto. Então, esse foi um motivo, o primeiro motivo, né? Para que eu possa ensinar alguma coisa, eu preciso saber. Então, aprendi a dançar no salto alto. E pela própria questão da minha personalidade, da minha identidade. Eu queria me expressar da maneira como eu sou. Então, eu decidi já começar direto, sempre que fazer shows, no salto alto, né? Para mostrar justamente a dualidade e quebrar alguns estereótipos que existem em relação ao samba. Nós vamos conversar muito sobre isso ainda nessa entrevista, mas mostrar que o samba é uma forma de arte. Uma forma de arte não tem gênero. Não é masculino, não é feminino, é arte. Então, por esse motivo, eu decidi
usar o salto alto, e daí eu pensava, né, como que eu vou fazer um nome artístico? Eu preciso de um nome, né? E acabei me inspirando no meu próprio gato, que eu tenho, e pensei, gato de salto é uma... Muita gente troca, fala gato de botas, é uma das fábulas clássicas, mas não, é o gato de salto. Eu achei que foi um casamento perfeito entre a elegância que o samba traz de um gato e o salto alto, que é a minha marca registrada. Sou interessante, se eu percebi bem, então, até de certa forma, o facto de saíres do Brasil e ires para Viena acabou por te conectar com parte da identidade brasileira, que é uma coisa interessante. E daí eu queria também perguntar-te como é que isso aconteceu? Como é que aconteceu essa mudança de São Paulo, do Brasil, para Viena, Áustria? Sim, é realmente um fato muito interessante, porque no Brasil eu era apaixonado por carnaval, mas eu não era do meio. Eu não desfilava, eu não sambava. Eu sambava na rua, né? Assim, o que todo mundo faz, né? O jeito brasileiro que, de um jeito ou de outro, todo mundo sabe sambar, mas não profissionalmente. E essa história de sair do Brasil foi também incrível, porque no Brasil, quando se termina o ensino médio, e né, a gente, normalmente, a maioria das pessoas tentam entrar para algum tipo de instituição de ensino superior, uma universidade, por exemplo. E no Brasil, essas universidades, elas fazem um teste de entrada que, por vezes, é muito rígido, se chama vestibular. E eu passei no vestibular para alguns cursos que eu gostaria de estudar, por exemplo, o curso de dança, mas a minha família não achava muito interessante, não achava que era o melhor para o meu futuro. Então, eles decidiram, na época, a minha família tinha era um pouquinho melhor de situação de financeira, nós tínhamos um poder aquisitivo um pouco maior, éramos classe média, São Paulo, e eles decidiram me mandar como estudante de intercâmbio para o Canadá por somente 3 meses, para que eu pudesse melhorar o meu inglês e me expor um pouco mais à vida de dançarino. Então, pelo menos visitar colleges, né, visitar instituições de ensino de dança, entrar em contato com gente que faz dança como profissão e entender um pouco mais desse caminho de vida que eu estava escolhendo, que eu achei uma atitude, para falar a verdade, muito legal dos meus pais, muito fixe dos meus pais. E eu fui, só que eu não voltei. Eu fui para os 3 meses e acabei ficando. De Toronto, que foi a primeira cidade onde eu cheguei no Canadá, eu mudei para Montreal, porque um dos meus grandes paixões também são idiomas, e eu sempre quis aprender francês. Então, eu dei o meu jeito e mudei para Montreal para aprender francês. E em Montreal eu me apaixonei pelo primeiro grande amor da minha vida. Eu acho que esse é um dos motivos principais pelos quais uma pessoa muda de país ou de continente, no meu caso. E o primeiro amor da minha vida, aquele que a gente acha que vai durar para sempre e que é incrível e que não existe nada mais, é eu e ele, no caso, né, meu primeiro namorado. E se a gente estava feliz, o mundo era colorido, e se a gente brigava, o mundo podia explodir amanhã e todo mundo podia morrer, que não interessava, porque a vida já praticamente tinha acabado, né? Esse tipo de amor era aquele amor naivo, um amor inocente, né? E imaturo. Então, quando eu me apaixonei por ele, ele é, né, alemão, de Nuremberg, e a primeira nós já sabíamos que o nosso relacionamento tinha uma data para acabar, porque ele tinha que voltar para a Alemanha para concluir o seu mestrado. E
fizemos dessa maneira, mas quando ele voltou, a gente não conseguiu parar de ficar em contato. E é muito interessante porque na época o contato era outro, né? Não existia smartphone, não existia WhatsApp, não existia Facebook, existia e-mails, existia Skype, né? Então era a forma com a qual nós ficávamos em contato. Quando ele conseguiu o seu primeiro emprego depois do mestrado, que foi aqui na Áustria, na cidade de Wiener Neustadt, que fica ao sul de Viena, ele me convidou para vir. E eu vim, larguei tudo que tinha, obviamente, né, o grande amor da minha vida, me convidou para vir para morar aqui na Áustria e eu vim e fiquei por aqui. Então, passando pelo Canadá e depois por Viena e também por uma crise, tu já falaste, acabaste por descobrir ou redescobrir a tua relação com o samba e neste caso também com o Brasil, o que nos leva um bocado de volta ao Brasil e ao Carnaval. Para quem não conhece o Carnaval ou só viu talvez algumas imagens na televisão, como é que tu explicarias o que é o Carnaval e qual é o papel do samba nestas festividades? O Carnaval é uma pergunta muito interessante, porque eu, como brasileiro, antes de sair do Brasil, eu pensava que o Carnaval era uma coisa exclusiva do Brasil. Eu achava que não existia Carnaval fora do Brasil. E não, como nós sabemos, o Carnaval é uma festividade religiosa, né, que acontece, parece que 40 dias antes de algum feriado, algum acontecimento extraordinário da Bíblia. E o Carnaval no Brasil é um evento de extrema importância, por vários motivos. Primeiro, porque ele é durante as nossas férias de verão, de todas as pessoas que vão para a escola ou para a universidade. Então, ele já está ligado às férias e ao verão. E é uma grande festa que acontece no país inteiro e é celebrado de maneiras diferentes no país inteiro. A data oficial parece que de início do Carnaval é o 11 de novembro, e é uma data que também no Brasil é respeitada, mas no norte, no nordeste do país, né? Bahia, Recife, são lugares que celebram 2, 3 meses de carnaval. O carnaval de São Paulo e do Rio de Janeiro, que são os carnavais onde a presença do samba são maiores, o carnaval realmente é celebrado durante aí um final de semana prolongado, que seria de sexta-feira até quarta-feira de cinzas, né? Os desfiles normalmente acontecem de sexta até terça-feira de madrugada. E o papel do samba é fundamental no Sudeste, pelo menos. Existem muitos desfiles muito samba em outros estados. No Rio Grande do Sul, em Curitiba, o samba ele está em todos os lugares. E também nessas cidades há desfiles de escolas de samba. Mas as escolas de samba do Rio de Janeiro são as mais famosas e as escolas de samba de São Paulo também são bem conhecidas. A gente pode falar sobre o motivo disso um pouquinho mais tarde, se vocês tiverem interesse, mas o papel do samba é esse. E o samba em si, ele representa um símbolo nacional, né? Ele faz parte da identidade brasileira e é um símbolo de extrema importância porque é um símbolo proveniente da cultura afro-brasileira, de pessoas que foram sequestradas, escravizadas, levadas para o Brasil e forçadas, né? Então, desse contexto, com a influência europeia dos colonizadores, surgiu o samba. Então, ele é 100% brasileiro. Então, a importância do samba é essa, é existir, né? É representar uma comunidade que teve uma história incrível de opressão, de tudo, como todos os povos, né? Mas que através
do samba também, do carnaval, das festividades, tem um momento de escape. E é esse escape que é o objetivo principal do carnaval. E até a palavra, né, carnaval, vem de carne, de carnal, é uma festividade vista pela Igreja Católica, onde é permitido se dar aos prazeres da carne, né, o carnaval. Então, é isso. Muito interessante e aqui se calhar já a dica para quem quer saber mais sobre esse aspecto e sobre a origem do carnaval. Tu tens um vídeo sobre isso que eu aprendi uma coisa muito interessante que eu não sabia, que tem uma origem, como tu já referiste agora, religiosa, se não me engano, católica, talvez, não tenho a certeza, que era um dia em que as pessoas podiam trocar também os papéis, não é? Os papéis que elas tinham na vida normal, no carnaval eles podiam ser, se normalmente eram o criado, então nesse dia eles podiam assumir o papel de chefe, ou mulher era o homem, etc. Sim. Essa Tu é uma fal... maneira de celebrar, né? Antes de ser uma maneira antiga, sim. E tu falaste já agora um pouco que há grandes diferenças, que o Carnaval é festejado por todo o Brasil, em diferentes cidades, mas que há algumas diferenças. Podias, assim, de forma, não sei, resumida ou simples, dizer algumas diferenças que há entre certas cidades do Brasil e como o Carnaval é festejado? Bom, o Carnaval ele é festejado da mesma maneira, né? Fazendo festa. As diferenças elas são mais sobre a influência musical e cultural. O que é interessante, de repente, é entender quais são os tipos de celebração do carnaval. Nós temos os carnavais de rua, que são onde as pessoas se unem em blocos, né? Onde também é tocado música, praticado dança. Nós temos os carnavais de festa, né? de baile, que são bailes fechados de carnaval, digamos, onde mais a elite tem acesso. E nós temos os desfiles, né? Então, em algumas cidades há mais um tipo de carnaval do que o outro, né? Então, Salvador, Recife é mais um carnaval de rua, onde você vai ver muitos trios elétricos, se chamam trios elétricos, essa questão do bloco, essa união de pessoas que se juntam para escutar um tipo de música, né? Então, esse é mais para o nordeste do país, mas acontece também no país inteiro. E no Sudeste nós temos os desfiles oficiais das escolas de samba, tanto em São Paulo quanto no Rio de Janeiro. É interessante descobrir ou pensar sobre a origem desses desfiles oficiais, por que eles se tornaram oficiais. Tudo é muito político, né? A questão dos desfiles quando o samba se tornou um símbolo nacional, que eu acredito que a gente vai conversar sobre isso ainda no futuro da entrevista, ele passou a ser comercializado, vendido. E há uma emissora no Brasil, uma emissora de televisão, que comprou todos os direitos da transmissão dos desfiles de carnaval. Essa emissora se chama Globo, é a maior emissora do Brasil. Há muitas controvérsias sobre essa emissora e é interessantíssimo, no meu ponto de vista, de ver a influência da Globo no carnaval. Já vou falar sobre isso. E por eles comprarem os direitos e terem os direitos, eles transmitem em certas datas. Então, sexta-feira de carnaval, sábado de carnaval, domingo e segunda-feira de carnaval. E, por isso, esses 4 dias se tornaram os dias dos desfiles oficiais, porque são transmitidos para o Brasil todo e para os parceiros da Globo fora do Brasil. Então, eles cresceram, se tornaram muito importantes, ganharam visibilidade, entendeu? Por isso que eles são oficiais. Mas tem aí muita história e probleminhas, né? Os desfiles, a transmissão dos desfiles oficiais começa às 9 horas da noite.
Mas os desfiles das escolas de samba começam às 8. A primeira escola a desfilar nunca é transmitida. E você pode perguntar, mas por quê? Porque a Globo não deseja interromper a sua programação para transmitir os desfiles. Então, a novela é mais importante, o futebol é mais importante. E daí vem as escolas de samba. Então, eu calculo que todas as escolas de samba queiram começar às 9 e que não haja ninguém que queira começar às 8. Ou seja, uma... Sim, a ordem dos desfiles das escolas de samba é sorteado, mas normalmente ninguém quer ser a primeira escola ou a última escola a desfilar, porque a última escola a desfilar já desfila com o sol nascendo, então a questão da iluminação é diferente. Interessante, realmente. E agora, se pensarmos num desses dias, no Carnaval, tu tens um Carnaval preferido ou um Carnaval que tu costumas, do qual tu costumas participar mais quando está no Brasil? É São Paulo, é Rio, Bahia? Sim, eu desfilo e participo, por enquanto, exclusivamente do Carnaval do Rio de Janeiro, que é o maior, né, é o mais não diria o mais importante, porque politicamente é incorreto dizer isso, mas é o maior carnaval que nós temos, a maior celebração, o maior desfile, os carros alegóricos mais altos, as escolas de samba com o maior número de componentes, é simplesmente enorme. E se imaginarmos um dia no Carnaval do Rio onde tu estás, como é que podemos imaginar o decorrer desse dia? O que é que acontece? Que fases é que há? E gostas de alguma coisa especialmente? Para mim ou para uma pessoa normal? Eu acho que seria interessante o teu ponto de vista, portanto, para quem participa mesmo, para quem dança, sim, que preparações é que são feitas ou que fases é que há no desfile? E não sei se há uma parte que tu gostes especialmente durante esse dia. Olha, sinceramente, o mais gostoso, né, a melhor parte é tudo o que acontece antes do dia do desfile. Os ensaios, né, é o mais gostoso. O dia do desfile em si, normalmente é muito estressante, se eu puder, né, sendo honesta, ser honesto com vocês. Bom, normalmente pelo ritmo que nós temos, que eu vivo durante o período de carnaval no Rio de Janeiro, eu não durmo muito, eu durmo muito pouco. Então, no dia do desfile eu já acordo tarde, já é tem que ser. E daí a pergunta é se as fantasias foram entregues a tempo, porque muitas escolas de samba não conseguem entregar as fantasias com muita antecedência ou entregam uma parte das fantasias. Então, você recebe, digamos, a fantasia inteira, mas a cabeça e os sapatos estão faltando e vão ser entregues antes do desfile. Então, normalmente, dependendo, né, você tem que buscar. Então, você recebe num grupo de WhatsApp, né, normalmente agora é grupo WhatsApp. Olha, tem que ir buscar os sapatos entre o meio-dia e 1 hora da tarde em tal lugar, que é muito longe, sempre tem muito engarrafamento, sempre é muito difícil de chegar. E os sapatos sempre chegam atrasados, então eles não vão estar lá entre o meio-dia e 1. Provavelmente você vai chegar lá entre o meio-dia e 1, e eles vão ser entregues às 4, 4h30. E se acontecer dele ser entregue antes, daí as pessoas vão pegando os sapatos e você recebe o que sobrar. Ou seja, é muito natural e normal um bailarino oficial das escolas do Rio de Janeiro desfilar com um sapato 2 ou 3 números maiores ou menores, né? O que ainda por cima já complica a situação. Tá, então digamos que essa situação já foi resolvida. Às vezes, eu juro para vocês, os sapatos são entregues
antes do desfile, já na concentração, com a escola entrando na avenida. Isso acontece também muito. Daí, digamos que toda a fantasia já está em minhas mãos, eu já tenho a fantasia completa. Normalmente, eu vou experimentar a fantasia para ver se tudo está certo, né? Se a cabeça não balança, não cai, né? Eu vou, de repente, fazer ajustes, né? Colocar um elástico para segurar a cabeça, ou se a fantasia está muito grande, tentar, sei lá, costurar ou colocar um alfinete, né? Para segurar a fantasia. Fazer os ajustes de última hora. Daí, já começa a cair da tarde, normalmente, né? Então, é muito importante comer alguma coisa. Eu não consigo comer muito antes dos desfiles, né? Porque, como passista, a gente dança muito, então tem que tomar um pouco de cuidado. Quando eu estou no Rio de Janeiro, praticamente eu vivo de açaí, que é uma coisa que eu amo. Então, é o açaí, eu como açaí o tempo todo. E omeletes, com vários, sei lá, com tomate, palmito, assim, é uma comida light, mas que sustenta. E o açaí, que é uma bomba calórica, que dá a energia que eu sei que eu vou precisar. Daí, eu separo as minhas coisas que eu vou levar para o sambódromo comigo, pois no sambódromo não existe guarda-volumes, você não pode levar uma bolsa para deixar em algum lugar. Então, normalmente se usa um porta-dólar, aquela bolsinha pochete pequena com um zíper. Ali dentro eu coloco dinheiro em espécie, talvez um cartão, o celular e só. Não vai mais nada, né? E mais importante, algumas alas recebem maquiagem, então você tem que ir para a escola de samba, para a quadra, antes, 2, 3, 4 horas antes, para receber, para fazer a maquiagem, também demora muito tempo. Enfim, digamos que a minha maquiagem está feita, a minha fantasia está já comprovada e está certinho e tudo está já ajustado, eu já comi e já preparei as minhas coisas, daí agora é a hora de ir para o sambódromo, que também é muito difícil, porque nessa hora todos os táxis e os Ubers da cidade já estão começando a ficar lotados e é difícil de conseguir. E a cidade fecha as ruas em torno do sambódromo para evitar um caos ainda maior. Então, o jeito mais fácil de chegar até o sambódromo do Rio de Janeiro é de metrô. Então, você imagina um saco mais ou menos deste tamanho de fantasia, com 5 quilos, e você tem que ir com aquele saco no metrô, e quando você chega no metrô, você não é a única pessoa que vai desfilar, então você se encontra com mais 100, 200 pessoas com aqueles sacos imensos, tentando ir para o sambódromo. E chegando no sambódromo, nós temos as concentrações das escolas de samba. Aí sim, eu acho que essa é a parte mais interessante, porque daí você já chegou, você já está com a sua fantasia, agora é só esperar para entrar, sabe? Ou a concentração é muito interessante, porque você vê todos os carros alegóricos da escola, que você não pôde ver antes, porque eles são guardados em extremo segredo. Você vê as outras alas, né, os outros componentes, as outras fantasias, e é um ambiente muito, sei lá, muito animador, né? Muita gente falando, tirando foto, comendo, os vendedores ambulantes que passam vendendo água, cerveja, Coca-Cola, pipoca, cachorro-quente. Então, é o típico cenário do caos do carnaval do Rio de Janeiro. É ali. E daí, quando está realmente a escola e começa a entrar, tem fogos de artifício. Então, você escuta aquela estouradeira, pá, 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 e você sabe que a escola está entrando, você se coloca, se alinha, e aí ela vai entrar. E nós, passistas, normalmente, quando a gente está na frente do sambódromo, é tradição tocar o solo e fazer o sinal da cruz antes de entrar. E eu acho que essa é a parte mais
emocionante. É quando você realmente está na frente da avenida, você vê as arquibancadas dos dois lados, né, com a iluminação muito forte, a sua escola já está tocando, a bateria já está tocando, os surdos, que são os tambores mais graves, você já escuta o bum, bum, bum. E ali, quando você entra, pisa na avenida, faz o sinal da cruz e fala, agora eu vou, é a parte que até arrepia só de contar. Eu estou a ficar arrepiado só de ouvir. Obrigado por essa descrição. Eu senti que estava mesmo a viver um vídeo em Sim. fast forward, portanto, rapidamente compactado um dia no Carnaval. Muito obrigado. Parece muito emocionante, parece um thriller. Eu não sei se os meus nervos aguentavam. Mas então respeito a ti e a todos os que participam do Carnaval por aceitarem esse desafio. Tu falaste num nome, talvez pelo contexto, para todos os ouvintes já seja claro, mas eu gostava de repetir só para esclarecer, tu falaste no Sambódromo, se não me engano, Sambódromo. Sim. Eu presumo que seja o sítio, a área, digamos, onde vai haver o desfile, onde avançam os carros alegóricos e todas as escolas, certo? Sim. O Sambódromo, ele, se eu não me engano, foi construído na década de 70 ou 80. Ele tem por volta de 750 metros de comprimento. E é por onde as escolas passam. É como um estádio de futebol, mas ele não é redondo, ele é funilar, né? Ele é comprido. E quanto tempo é que demora, mais ou menos assim, um desfile para uma escola? Então, boa pergunta. Os desfiles das escolas, uma escola depende muito do número de componentes dessa escola, né? As grandes escolas do Rio de Janeiro têm por volta de 3.500, 4.000, 5.000 pessoas. E, por regulamento, elas têm que passar pelo sambódromo, desde o começo até a fechada do portão, quando a última pessoa passa. Elas têm 1 hora e 11 minutos para passar. Quando elas se atrasam por algum motivo, há penalidade e perda de pontos, porque o carnaval, os desfiles de carnaval são uma competição, né? É uma competição entre as escolas de samba. O interessante é o porquê. A gente volta pelo que eu falei. O motivo é justamente a Globo, né? A emissora de televisão, que limita a programação. E isso tem um impacto tão profundo que a velocidade da música, né, das batidas, do tambor, também tiveram que aumentar, porque não deixa de ser uma marcha. Então, para você conseguir passar as pessoas todas de um lado ao outro do sambódromo, você precisa de uma música rápida para as pessoas marcharem. E isso tornou a dança do samba e a música do samba muito mais acelerado do que algumas décadas atrás ou do que durante a própria criação do samba, né? Então, até isso, a influência da Globo causou, né? Que até a maneira como eu tenho que dançar hoje, tão rápido, é por conta dessas restrições, né? Quando se pensa que isso é uma manifestação cultural, né, de um povo oprimido, e a gente tem que restringir isso num espaço de tempo, porque as novelas ou o futebol, daí é melhor não pensar sobre isso. Certo. Eu tenho... Perdão, eu vou Força. acrescentar só mais uma coisa. O que isso é para a escola. Um componente, como eu, de um lado do sambódromo até o outro lado, demora mais ou menos 20 a 25 minutos. Certo, porque para cada escola depois há uma grande quantidade de pessoas e também o carro alegórico, não é? Que tem de avançar. E, portanto, então, pelo que eu percebi, o samba, pelo menos nos sítios onde há os desfiles transmitidos na televisão, o ritmo desse samba foi acelerando, é mais acelerado. Isso afeta o ritmo do samba noutras cidades onde os desfiles não são emitidos? Ou
limita-se a esses, por exemplo, a São Paulo e ao Rio? Sim, afeta, mas afeta mais por uma questão de orgulho, né? Porque como o Carnaval do Rio de Janeiro é um carnaval de muito prestígio, ele dita as normas a serem seguidas. Então, se o Rio de Janeiro faz assim, óbvio que o resto também tem que fazer assim, né? Mas não é a verdade, né? Não existe nenhuma regra, é mais a ambição das pessoas, a ambição das outras escolas dos outros lugares que a chegarem no patamar de serem comparadas, talvez um dia, com as escolas do Rio de Janeiro. Pois, e é também pelo menos no Rio de Janeiro, tu falaste já no aspecto dos pontos, porque é uma competição, não é? Entre escolas, e há pontos. Tu já falaste numa penalização, quando as escolas não conseguem fazer essa passagem dos tais, acho que você falaste em 700 metros num determinado tempo. Uhum. Que outros critérios há, ou que critérios é que há para dar os pontos? Olha, nós temos a comissão de frente, que é o primeiro grupo que abre o espetáculo de uma escola. Normalmente é composta por 11 integrantes que devem ser vistos ao mesmo tempo. Talvez tenha mais gente escondida em algum lugar, mas quando se vê, tem que ser 11. Então, a comissão de frente, ela ganha ponto. Daí, é o grupo de bailarinos que apresenta o tema da escola. Depois nós temos o primeiro casal de mestre-sala e porta-bandeira, que é uma das coisas mais bonitas, na minha opinião, que é a porta-bandeira, ela carrega a bandeira da escola, né? Então ela é a porta-estandarte da escola, ela representa a escola, ela mostra a escola e sempre exaltando a bandeira, e o mestre-sala a acompanha, exalta a porta-bandeira, né? Dança ao redor da porta-bandeira, e é realmente uma imagem linda, porque elas estão vestidas em vestidos enormes, com muitas plumas que pesam mais de 30 quilos, né? Só o vestido das portas-bandeiras. Então, e elas têm que rodopiar, né? Mostrar a bandeira. Então, esse também é um quesito que conta ponto. Daí nós temos o quesito de harmonia, que é quando a escola, os integrantes da escola têm que cantar a música. É muito interessante esse quesito, porque caso haja uma pane no sistema de som, a escola tem que continuar cantando. Então é por isso que é importante que os integrantes conheçam a música, saibam cantar e cantem durante o desfile. Daí nós temos o quesito de evolução, que é como a escola passa pelo sambódromo, se há buracos que se abrem, ou carros alegóricos que param, ou defeitos, né? Então, esses também são quesitos. Eu não me lembro o nome do quesito de fantasia, eu não sei se ele cai na harmonia ou na evolução. Não, tem outro nome. Mas significa se as fantasias estão bem, ou se elas estão caindo, ou quebradas, né? Não se pode desfilar descalço, por exemplo. Tem várias coisas que não pode. Não pode mostrar a genitália, pode mostrar o bico dos peitos, mas não, nem o bico dos peitos não podem ser mostrados. E tá aí, é muito interessante, porque você pode cobrir o bico dos peitos com uma pedra deste tamanho, mas eles não podem ser vistos a não ser que já esteja pré-combinado, seja uma coisa específica, né? A bateria em si também recebe pontuação. A bateria é o grupo de ritmistas, né? São as pessoas que tocam os tambores, existem diversos tipos de instrumentos dentro de uma bateria. Você pode comparar uma bateria de escola de samba com uma orquestra, né? Como todos os instrumentos tocam em harmonia e criam a música que se escuta. Então, eles também recebem pontuação. São vários os critérios, mas mais ou menos acho que esses são os mais importantes. Obrigado. E quanto à música, tu falaste agora numa orquestra,
Sabes-nos talvez dizer o nome de 3, 4, 5 instrumentos que são tocados? Sim, bom, a base do samba, de escola de samba, ela é feita pelos surdos. São 3 tipos de surdo. O surdo de primeira, que é o mais grave, que toca com uma batida bem forte, bem grave, bum. E o surdo de segunda, que é que toca com uma batida grave um pouco maior, bum. Então você tem bum, 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 bum. E tem o surdo de terceira, que toca no meio desses 2 surdos. E ele é um pouco mais alto, então você tem bum, 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 bum. E essa é a base do samba. Daí nós temos as caixas, que são tipo caixas de tipo tambores militares, né? Tipo soldadinhos que tocam com. Nós temos os repiques, que são os que fazem a chamada da bateria. Os repiques, estou pensando assim, provavelmente todo mundo conhece aquela música. Daí a bateria responde. Então, essa chamadinha normalmente são os repiques que fazem. Daí nós temos os tamborins. Eu até tenho um tamborim aqui na minha parede. Perdão. O tamborim, que é o que se toca. Daí nós temos os chocalhos. Daí nós temos os agogôs, que são sinos, né, num pedaço de metal. Não sei cantar agogô, gente, desculpe. Daí nós temos as cuicas, que são um dos meus instrumentos prediletos. Eles são tambores mais ou menos deste tamanho, né, não muito grandes, com uma pele de couro e um palito de madeira no meio. E ao esfregar esse palito, se cria o som. Que mais? E daí nós temos os instrumentos de origem africana que não estão em todas as baterias, né? O timbal, por exemplo, é um instrumento muito conhecido. Acho que esses são os mais clássicos. Tem algumas escolas, a Império Serrano, por exemplo, eles tocam prato, né? Prato de bateria, aqueles discos de metal de bateria normal, eles usam o prato. A Beija-Flor toca a frigideira, que é uma frigideira pequenininha, que se toca com um palito de metal e ela faz sempre o mesmo barulho. Então depende, porque aí a gente volta atrás na história do samba, né? São os blocos que começaram a criar o samba com os instrumentos que se tinha, então a frigideira, né? Eram instrumentos que você tinha ou eram fáceis de fazer. Essa é a bateria, e daí nós temos a harmonia, que é o carro que puxa o som, né? Então nós temos ali os vocalistas, né? Os puxadores que cantam, o violão e o cavaquinho, que é um dos instrumentos também mais importantes do samba, que é um violão pequeno, onde se toca, por exemplo, a música O Brasileirinho, que é uma das minhas músicas prediletas. Boa, então agora já conhecemos bastantes instrumentos, obrigado. Para quem está a ouvir e ainda não conhece a cuica, nós temos na nossa introdução, na intro do Português Acústico, temos uma parte com guitarra portuguesa e o outro instrumento, agora já sabem, é a cuica, que tem um som muito, muito específico. E pronto, nós voltamos sempre à história, não é? Tu fala muito do que é hoje atual e presente no Carnaval, nas suas características no samba. Tu já disseste que voltam à história, inclusive é quem quer saber mais sobre a história do samba e do Carnaval pode ir ao teu canal de YouTube e tem lá uns vídeos muito, muito interessantes. E a impressão que eu tenho é que tu sabes muito e te informaste muito sobre a história do samba e do Carnaval. Há uma ou duas coisas que tu achas especialmente interessantes, fascinantes nessa história?
Tudo é muito interessante, né? Poxa. Eu acho que entender mais ou menos, né, assim, de maneira resumida, como que o samba nasceu e passou a ser o que é hoje. Então, nós já falamos de pessoas que foram escravizadas, né, que levaram consigo da África para o Brasil os toques dos tambores. Né? Os tambores que, inclusive, eram tocados para homenagear ou exaltar ou como forma de oração para uma divindade que se chama orixá. Né? Nós temos a presença dos orixás no Brasil. E cada toque era diferente, era para um orixá específico, o que é muito interessante, porque as baterias de escolas de samba, elas possuem um orixá regente. E, normalmente, os repiques, as caixas, elas tocam a base de toque do culto orixá ao tal orixá. Então, nós temos, por exemplo, a Mocidade Independente de Padre Miguel, uma escola de samba do Rio de Janeiro, que tem como base de toque Oxóssi, né? O toque para Oxóssi, o orixá da caça e das florestas. Ou o Salgueiro, uma das minhas escolas, que tem como base de toque o toque para Xangô, né? Que depois do sincretismo religioso, São Jorge. Então, eu acho que essas são as três partes interessantes, né? O nascimento do samba, que foi com a libertação dos escravos, o grande êxodo que teve das fazendas em direção às cidades, às metrópoles, então ao Rio de Janeiro, que era então a capital na época. Daí a proibição de qualquer manifestação africana ou afro-brasileira, proibição por lei, né? Que era chamada Lei da Vadiagem, então era tudo proibido. E daí depois, e daí depois a legalização, eu acho que essa é a parte mais interessante, a legalização do samba, né? Que foi inspirado no modelo nacionalista nazista, né, da década de 30, 40, por aí, que foi quando nós tivemos, em 1930, foi eleito um ditador no Brasil chamado Getúlio Vargas. E o Getúlio Vargas, ele foi um ditador militar e ele se inspirou no regime nazista e fascista, e ele percebeu a importância. Gente, pelo amor de Deus, tá? Eu tô contando história, não é como eu penso. Ele percebeu a importância de se criar uma identidade cultural, uma identidade de um país, que foi uma coisa que, querendo ou não, o senhor Hitler fazia muito bem, né? Ele criou uma nacionalidade alemã, né? O Franco criou uma nacionalidade espanhola, Mussolini criou uma nacionalidade italiana. Nós tivemos esse movimento ai, gente, me fugiu a palavra, Stolz, de honra, orgulho, exato, de orgulho, de nacionalismo, liderou também, inspirou o nosso ditador Getúlio Vargas a criar uma imagem brasileira. Então, ele saiu pelo Brasil afora, ele não, né, gente? Mas ele mandou as pessoas que trabalhavam para ele procurarem fatos, algo que pudesse ser transformado em nacionalismo, e aqui a nossa identidade brasileira. E o samba foi uma das coisas que foram escolhidas para serem transformadas em identidade brasileira. Então, a partir da década de 30, você vê uma legalização do samba, você vê até uma incentivação do samba e dos desfiles carnavalescos, que até então aconteciam na Avenida do Rio Branco, no Rio de Janeiro. A Avenida do Rio Branco era onde acontecia
os desfiles militares, né? Então, até essa união aí é muito interessante. Ou, por exemplo, o fato de que no começo as escolas de samba, os blocos carnavalescos, eles eram a regulamentação do desfile exigia que eles fizessem enredos, temas de desfile, que exaltassem o Brasil, a pátria. Tanto que teve enredo de escola de samba, principalmente na década de 30, sobre o próprio Getúlio Vargas, até sobre a esposa do Getúlio Vargas, até sobre o cavalo do Getúlio Vargas, né? Porque eram o que as pessoas falavam, bom, vamos lá, com calma, como que nós podemos agradar o nosso ditador, né? E hoje em dia, ainda há essa presença muito forte, mas agora se fala sobre as atrocidades que foram cometidas durante o processo de descobrimento do Brasil e sobre a sociedade, enfim, né? Eu acho que esse momento foi um momento pivotal, um momento de extrema importância, né? De quando o samba era ainda marginalizado e se tornou identidade brasileira. É importante dizer que o samba ainda é muito marginalizado, tanto que quando eu era criança, adolescente, o samba, pagode, nunca foi bem visto. E o que é uma pena, né? Porque ele realmente ele é a nossa cultura, ele é a nossa história, ele reproduz a sociedade brasileira com uma lealdade incrível. Então, funcionou entre termos. Eu vou voltar a um aspecto que tu falaste um pouco mais atrás, que foi dos orixás e da sua ligação, ou de cada escola se calhar dedicar mais a um orixá, ou de certos instrumentos estarem ligados mais a um orixá. Eu pessoalmente não conheço assim tão bem esse aspecto cultural do Brasil, conheço algumas coisas e eu sei que muitas das pessoas que conhecem o Brasil, se calhar quando pensam em religião e no Brasil pensam mais em catolicismo, não é? Na religião católica. Essa ligação aos orixás advém ou está ligada com o candomblé ou não necessariamente? Vamos lá. Bom, também tem vídeo sobre isso no canal, tá, gente? Quem quiser saber mais, assiste. Peraí. Em primeiro lugar, os orixás são deuses cultuados na África, não em todos os países, mas mais na África Central, que são mais ou menos relacionados à natureza, né? Então, assim, nós temos deuses do mar, ou dos rios, ou das tempestades. E lembrando, na questão da evolução, que muitos povos saíram da África antes de ir para outros lugares, tá? Vamos lembrar disso. Então, nós, por exemplo, é interessante quando você, Filipe, você fala como português que você não conhece, né? Porque nós temos, por exemplo, se eu não me engano, na Ilha da Madeira, que pertence a Portugal, uma das festas muito celebradas é a festa da Virgem dos Pescadores, né? Que é uma santa que apareceu do mar. Essa ideia é uma ideia que vem das religiões africanas, para falar a verdade, que se diz respectiva ao orixá Iemanjá, que é a rainha do mar. E o que é muito interessante é realmente ver a questão do sincretismo religioso que aconteceu no Brasil. Então, quando as pessoas que foram escravizadas chegaram ao Brasil com as suas religiões, elas foram proibidas, né, de cultuarem as suas religiões. Então, o que aconteceu foi a Igreja Católica apresentava uma grande variedade de santos e essas pessoas começaram a ver quais as características de qual orixá correspondem a qual santo. Então, aconteceu-se no Brasil o sincretismo religioso, catolicismo
e as religiões afro-brasileiras que se combinaram, né? Então, nós temos realmente a Iemanjá como virgem. Gente, não é Virgem dos Pescadores o nome da santa, desculpe, eu não sei o nome dela. Nós temos Xangô, que foi sincretizado como São Jorge. Nós temos Oxóssi, que eu falei, o orixá da caça, que foi sincretizado como São Sebastião. Olha aí que interessante, né? Da flecha. Arco e flecha, símbolos de Oxóssi, as flechas que penetraram no corpo de São Sebastião. Então, nós temos aí também o sincretismo religioso. Nós temos Oxalá, filho de Olodumaré, Deus Supremo, filho de Olodumaré, filho do Deus Supremo Oxalá, sincretismo religioso, Deus Supremo, filho do Deus Supremo, quem foi? Jesus Cristo. Então, nós temos aí o sincretismo religioso entre Oxalá e Jesus Cristo, né? Agora, para entender essa questão das religiões afro-brasileiras, a gente tem que pensar em antes do sincretismo e depois do sincretismo, porque tiveram os religiosos mais tradicionais que disseram, opa lá, não, sincretismo não vou aceitar o sincretismo. Então, eles são os religiosos mais tradicionais, a forma mais tradicional da religião afro-brasileira que foi levada para o Brasil através das pessoas escravizadas. Essa é chamada de candomblé. A religião que inclui o sincretismo religioso, Rio Santos, é chamada de Umbanda. E a Umbanda, ela não é muito antiga, ela tem mais ou menos uns 100 anos, um pouco mais de 100 anos de idade, tá? Então é importante fazer essa distinção. Tu falaste já há pouco nos enredos, não é? Que também se calhar estão relacionados com diferentes coisas, ou com as divindades, ou houve um tempo que falaste que estavam também relacionados até com um ditador que houve no Brasil, portanto, provavelmente dependendo sempre da atualidade, dos temas da atualidade. Durante os anos também, e das vezes em que participaste no Carnaval, houve um enredo, um desses temas que tu te lembras particularmente bem, ou que tu gostaste especialmente? Ai, é difícil falar, tem muitos, mas tem um enredo que sempre me arrepia, tem vários enredos que sempre me arrepia, tem muitos enredos que todo mundo conhece também, até brasileiros, portugueses, com certeza conhecem, né? Por exemplo, peguei um Ita no Norte, do Salgueiro, explode coração na maior felicidade, todo mundo conhece, né? Hoje, ou é hoje, da União da Ilha, é hoje o dia da alegria. Esses são enredos clássicos. Mas um enredo que sempre me toca muito, que é muito forte, é da minha escola de coração, o Salgueiro, que é o enredo de 2014, que chama Gaia, e fala sobre Gaia, a mãe natureza. Então, óbvio que eles evocam quase todos os orixás. E é lindo, é um enredo assim maravilhoso. Esse enredo é lindo. Beija-Flor 2017 também foi lindo, que é um enredo monstro, é aquele que não sabe amar, que fala sobre pátria amada, por onde andarás? Teus filhos não aguentam mais. Você que não soube cuidar, você que negou o amor, vem aprender na Beija-Flor, né? Que fala sobre a sociedade, o país que não cuida, né, da sociedade. Então, assim, enredos que eu gosto tem um montão. Quando tu estás de volta ao Brasil, seja em São Paulo ou no Rio, noutro sítio, o que é que te dá especialmente prazer? Pode ser assim uma coisa grande, tal como o Carnaval, ou pode ser assim uma coisa pequena que tu comes, ou um lugar que tu visitas, uma pessoa com quem tu falas? Uma bateria de escola de samba é inigualável, é incomparável. Inclusive, tem até uma tese que o samba conecta tanto a pessoa, não importa de qual religião, etnia ou nacionalidade, porque os surdos de primeira e de segunda, que eu já tinha explicado antes, eles mimicam e fazem o mesmo
o mesmo som das batidas do nosso coração. Então, isso realmente é uma coisa que me dá um prazer imenso. Ele é como se eu tirasse qualquer tipo de estresse, de negatividade, né? Só de ouvir, de estar, não de ouvir, mas de estar perto, porque escutar eu escuto e realmente é uma coisa, algo que me ajuda muito no dia a dia. Mas quando você está ali, você sente, porque a vibração do tambor é tão forte, são tantos tambores tocando ao mesmo tempo, que você sente em todos os seus órgãos, você sente no seu corpo. Até pessoas que são surdas sentem o samba, o que é uma coisa extraordinária, né? A gente temos que concordar com isso. Isso me dá um prazer imenso. Eu acredito que, em questões de culinária, eu amo açaí, eu amo paçoca, que eu não sei se você sabe o que é. Paçoca, ele é um doce feito de amendoim. Amendoim em pó, vai açúcar, vai algumas outras coisas, mas ele é um doce típico brasileiro. Eu amo paçoca. Não tem nada como uma água de coco na praia, docinha, gelada. Isso também é algo que são os pequenos momentos que, quando eu estou no Brasil e eu como ou eu bebo, eu fecho os olhos né? Mas eu acho que nem precisa ser brasileiro para passar por essas experiências, né? São experiências extremamente prazerosas que atingem a pessoa, tanto as pessoas que eu levo comigo, as minhas alunas, né, de vários países, elas conseguem experienciar isso tudo de mãos abertas comigo, porque eu falo, olha, gente, agora é isso, olha, sente isso, escute isso, sinta isso, né? E esse é o segredo do sucesso que eu tenho, porque eu sou capaz de compartilhar, de mostrar esses detalhes culturais, né? Com todas as pessoas que vêm comigo ao Rio de Janeiro, que fazem aula comigo. E eu acho que isso, de maneira global, é o que me dá prazer. E eu noto também contigo a falar, justamente o que tu falaste agora, que eu fiquei com vontade de experimentar samba, de sentir isso na pele. Também ir ao Brasil é um sonho que eu tenho, que eu espero que se realize em breve. Pronto, nós estamos lentamente a chegar ao fim da entrevista. Eu queria fazer aqui uma espécie de um joguinho, vá, que é: se tu tivesses de escrever o samba em 3 palavras, quais 3 palavras seriam? 3 palavras: estilo de vida. Para mim, o samba é um estilo de vida. Ele define a minha quão aberta eu sou em questão de religião, ele define a minha saúde física e mental, que eu preciso treinar, eu preciso me exercitar para estar em forma, ele define a maneira como eu me alimento, ele define o que eu escuto, ele é o meu trabalho, ele é a minha paixão, ele é tudo, né, nesse caso. Eu acho que, para mim, ele é realmente um estilo de vida. Gostei. E para quem também gostou de te ouvir, gostou desta entrevista, ficou curioso, onde é que te podem encontrar, em geral, para descobrir mais sobre ti, talvez para aprender samba, para viajar contigo no futuro ao Brasil? Eu acho que o canal principal de partida são 2. O meu website se chama gatodesalto.com, ou o meu Instagram, que também é Gato de Salto. Lá as pessoas vão ver várias fotos e vídeos, né? Principalmente vídeos de aula de outros países, né? Aprendendo comigo. Então, pessoas em Israel, na Finlândia, na Suécia, né? Nos Estados Unidos, todos sambando, que é muito interessante. E o meu website, que é a maneira mais fácil de entrar em contato comigo e ler sobre a minha pessoa, o que eu faço. O que eu acho que talvez interessaria para algum ouvinte realmente
o tour do Rio de Janeiro, que é quando eu levo as pessoas para o Rio de Janeiro para desfilar, né? Eu ajudo em questão das fantasias, eu vou buscar as fantasias, que é muito importante. Então, só aí já vale, tá, gente? Tem essa questão, e eu estou para lançar, ainda na segunda metade desse ano, um curso online de samba, que é um curso que realmente engloba todos os aspectos. Eu estou fazendo ele o mais completo possível, com, óbvio, os passos da dança do samba, mas também com o esclarecimento da música, da cultura, da história dos orixás em formato e-book. Então, eu acho que esse vai ser realmente muito interessante, estou super animado. É isso. Boa, então já sabem onde encontrar aqui o gato de salto, o Felipe. Nós, de qualquer maneira, vamos pôr os links na descrição, seja YouTube ou Spotify. Vamos pôr os links do teu website e do Instagram, e se nos quiseres depois dar mais algum, vamos pôr lá na descrição também. Foi um grande prazer, foi muito, muito interessante. Eu aprendi muita coisa nova que eu não sabia. Eu espero que os ouvintes também, mas eu tenho a certeza que sim. Gato de salto, Felipe, muito, muito obrigado pelo teu tempo e por nos contares tantas coisas interessantes. O prazer foi todo meu. Disponha o que precisar, eu estou aqui. E é esse o objetivo, espalhar, propagar essa cultura do samba que já foi restringida por muito tempo.